Boa noite, caríssimos irmãos. Vamos começar mais uma evangelioterapia. Hoje nós vamos tratar do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes nós vamos fazer a nossa oração. Nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo e de seus ensinamentos. Vamos agradecer ao mentor da casa espírita, lá, Aurora de Luz. E vamos agradecer também a todos os espíritos que nos assistem, nos protegem, nos amparam nos momentos difíceis e aqueles que vêm também junto a nós para aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa deixada por Jesus. Vamos pedir também que Dr. Bezerra e sua equipe espiritual amparem a todos aqueles que estão sofrendo de alguma forma por problemas físicos, mentais, emocionais e espirituais, nessa fase por qual nós estamos passando. Então, meus amigos, nós vamos começar pelo Evangelho, né? Que diz assim, que Jesus, né? Ele estava em Cesareia de Filipe, uma cidade, e ele perguntou aos discípulos, o que dizem os homens a meu respeito? E os discípulos responderam, uns acham que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias, que eram uns profetas também, outros falam que é Isaías, outros que é Ezequiel ou Daniel. E aí ele pergunta, e vocês, acham que eu sou quem? Aí Pedro responde, o Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. Aí Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Isso aí, é uma mediunidade, né, que veio a resposta para ele. E muitos pensavam que o João Batista, né, não reconheceram João Batista como a reencarnação de Elias, né? E João Batista veio para preparar, ele foi o precursor de Jesus. E ele teve esse nome Batista exatamente por causa que ele que introduziu o batismo, né, pela água. Porque naquela época o povo acreditava que tudo a água gerava, inclusive o planeta Terra, né? Que o planeta Terra surgiu saindo das águas. Então a água representava vida, né? Dar vida e modificar, né? Então quando quando o Batista colocava a pessoa e afundava na água, no rio, ele estava fazendo aquele ser se transformar num novo ser, né? Tirando todas as coisas que denegriam contra ele, né? Inclusive, ele também batizou Jesus, né? Jesus não teve, não seguiu esse modo vamos dizer assim, de ritual que foi colocado por João Batista, né? E Jesus, quando fez a transfiguração lá no Monte Tabor, ele estava com Pedro, Tiago e João. E nesse monte, ele falou que o Elias voltou em forma de João Batista, mas ninguém o reconheceu. Ninguém conseguiu perceber que ele era o mesmo espírito, né? Em outro corpo. E aí nós temos a diferença entre... diferença não, a ressurreição e reencarnação. Muitas pessoas fazem diferença, né? Às vezes a gente conversa com uma pessoa de outra religião, ela fala assim, não existe reencarnação, é ressurreição. Mas a ressurreição é aquela que achava que a gente iria, o espírito ia tomar o próprio corpo, o corpo que já está em decomposição. Então não havia lógica nenhuma, né? E Kardec, ele introduziu reencarnação, que é voltar à carne, mas essa carne é um novo corpo, né? Carne significa corpo. Então é uma experiência que o espírito vem, mas ele vem em outro corpo. É diferente da ideia de ressurreição, né? E os saduceus eram os únicos que não acreditavam em volta, né? Eles achavam que depois que morreu, acabou. Então, eles prezavam por ter prazer máximo possível terreno, né? Aproveitar o máximo possível dos prazeres terrenos, porque só ia ter essa vida mesmo, né? E a palavra ressurreição seria muito bem aplicada para Lázaro, né? Porque Lázaro, ele ficou em estado de letargia e
Ele ressurgiu, ressurreição, ressurgir. Já a reencarnação já é aplicado mais ao caso de Elias, né? Porque quando ele retornou como João Batista, era outro corpo, reencarnou em outro corpo, era o mesmo espírito, né? E, bom, isso é importante. Agora, o interessante é que, assim, Jesus, ele teve muitos inimigos, né? Entre os fariseus. Porém, ele teve um admirador chamado Nicodemos, que era fariseu, e que sempre em toda ocasião tem alguém que tem uma mente mais aberta, né? E que ele reconhecia que Jesus veio de Deus. Alguma coisa, ele tinha essa ligação, porque as coisas que ele fazia, né? Eram admiradas por Nicodemos. Então, Nicodemos muitas vezes saía escondido, né? Porque os fariseus, se soubessem que ele ia consultar Jesus, né? Iria dar problema para ele. Então, ele ia até Jesus e queria as instruções que Jesus dava, ele admirava, né? E aí um dia Jesus falou assim que tudo melhoraria quando a pessoa nascesse de novo. E o Nicodemos achou aquilo estranho, né? Como nascer de novo? Aí ele fala, como é que eu, um homem velho, vou entrar novamente na barriga da minha mãe para nascer, né? Aí Jesus fala, você que é um doutor da lei, que é um representante, está me fazendo uma pergunta dessas, você não entende das coisas da terra, né? Que seria a reencarnação. Imagine se você vai entender das coisas celestiais, né? Então, não havia chegado a hora ainda dele entender. Ele tem a profunda admiração por tudo que Jesus fazia e dizia, pregava, né? Porém, ele não estava preparado ainda para entender certas coisas, que é o que acontece, sempre aconteceu com a humanidade, né? As coisas foram sendo divulgadas de acordo com a evolução. Primeiramente, a evolução da inteligência, que o homem teve que desenvolver. E depois, a evolução do próprio espírito, né? Então, até hoje, para algumas pessoas, dependendo com quem você conversa, você vai ver que certas ideias elas ainda não conseguem entender. Fica muito difícil para elas, né? Então, a gente tem que aceitar essa evolução, que cada um tem o seu tempo, né? Pode não ser nessa encarnação, pode ser em outra, que ela vai entender. E então, a gente tem que esperar o tempo dela, né? Então ele falou para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E isso criou uma dificuldade para Nicodemos entender, né? A reencarnação, a gente pode considerar que ela vem antes, né? Antes e após a reencarnação vem a ressurreição. A gente poderia dizer que a ressurreição já está pertencendo aos espíritos puros, né? Podemos usar esse termo para o espírito puro. Por quê? Porque o espírito puro, ele já está tão desenvolvido que ele não precisa mais reencarnar, né? Ele tem que ressurgir, a não ser que ele tenha uma missão para cumprir, né? Como Jesus. Jesus é espírito puro, mas ele veio para a Terra para ajudar nessa evolução, né? Ele reencarnou, ele teve que se preparar, porque ele já é um espírito que não precisava mais reencarnar. Ele já tinha passado essa etapa, né? Que é o que nós vamos todos chegar nessa fase, né? De espíritos puros. Porém, são muitas reencarnações, muitas vidas, muitas experiências, assim, milhões de anos, né? Então, mas Jesus já é um espírito puro, né? E ele conseguiu voltar para essa missão dele, né? Tentar passar a lei do amor, né? Aquela fase que precisavam tanto mudar a forma de pensar. O ser humano tinha que se desenvolver, né? Com a lei do amor. E ele pregou, e até hoje, né? 2021 anos depois, ainda nós vemos que tudo que ele pregou ainda não está sendo usado pelo homem, né? O homem ainda tem dificuldade de usar a lei do amor.
né? A lei do amor, ela resolve qualquer problema. Ela resolve o orgulho, o ciúme, o egoísmo, a inveja, porque a partir do momento que você sente amor pelas pessoas, pelos seus semelhantes, você os considera irmãos, filhos de Deus, todos os sentimentos que são ruins, né, que são de origem negativa, vão dissipar, né? Então a terra será uma maravilha quando a lei do amor prevalecer, né? Aí depois nós vimos aqui que a reencarnação, ela é uma dádiva que Deus nos deixou, né? Por isso que no Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá que ainda o homem não entende a perfeição que existe em Deus, né? Então, no capítulo 1, lá, que fala que é o capítulo de Deus, no Livro dos Espíritos, fala que o homem consegue perceber alguma coisa da perfeição de Deus, mas às vezes é difícil compreender tudo, né? Mas ele sabe que Deus é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, né? E por causa disso, nos deu essa chance de termos o livre-arbítrio, né? E de escolhermos, quando nós estivermos bem mais evoluídos, o caminho da porta estreita. Nós vamos deixar o homem velho de lado, vamos transformar no homem novo, aquele que vai realmente fazer com que esse planeta se torne um planeta de regeneração e que, partindo depois da regeneração, nós vamos para os mundos felizes, né? Porque ainda no mundo de regeneração ainda há um pouco do mal, não prevalecendo, né? O bem vai ter mais, vai ser mais usado, porém ainda tem um resquício de mal, mas nos mundos felizes nós vamos viver num mundo em que não existe mais maldade. Então, imagine que maravilha viver num mundo em que ninguém mais quer fazer mal para ninguém, ninguém mais pensa mal de ninguém, ninguém mais quer se vingar, não existem os sentimentos negativos que levam as pessoas muitas vezes a agir de uma maneira muito má, né? E Jesus sempre falava que ouça quem tem ouvidos para ouvir. Isso aí está dizendo, né? Nem todo mundo vai entender. Então, ele falou, mas somente alguns captaram, né? Aqueles que estavam preparados para ouvir e entender, né? Então, aí a gente já viu o caso do Nicodemos, né? E nós vimos também que Jesus, ele chamou a atenção do Levi, né? Que era cobrador de impostos também, que acabou se tornando Mateus, né? Seguidor de Jesus. O Zaqueu também, que era uma pessoa também que seria considerada até contrária a Jesus também, chegou a admirá-lo e ver que os ensinamentos dele realmente eram para melhorar a humanidade, né? Então, ele foi admirado não só por aqueles que o seguiam, como alguns que até seriam tidos como os inimigos dele, né? Nas 3 versões do livro de Jó, a reencarnação do espírito é trazida de forma incontestável. Então, a gente vê que em muitos lugares nós temos a reencarnação, às vezes não falando exatamente reencarnação, mas pelas situações nós vemos que ali está provando que nós não temos somente essa vida, que nós morremos, o corpo ele perece, mas o espírito ele é eterno, ele continua na sua busca, vai para a erraticidade, vai estudar, vai aprender, vai trabalhar, vai combinar a próxima volta, né? Como será o corpo, ou então vai, talvez, em alguns casos, até compulsoriamente, né? Às vezes não é a pessoa que vai escolher, vai ser compulsório, mas é para acertar todas aquelas arestas que ficaram das vidas anteriores, né? Eu vou ler para vocês aqui, muito interessante, porque nós pensamos às vezes somente na nossa reencarnação, na nossa individualidade, mas nós temos uma responsabilidade muito grande perante a nossa cidade, perante nosso estado, perante nosso país, perante nosso planeta.
a nossa responsabilidade não é só individual, não, porque todos nós somos todos nós somos filhos de Deus. Então, nós temos que preservar pelo planeta todo, né? Então, eu tenho aqui, do livro da FESP, que é Estudo da Doutrina, uma citação de Gabriel Delany sobre reencarnação. As desigualdades morais e intelectuais já não são o resultado de decisões arbitrárias da divindade, e a justiça já não se acha ferida. Partindo todos do mesmo ponto para chegar ao mesmo fim, que é o aperfeiçoamento do ser, existe realmente uma perfeita igualdade entre todos os indivíduos. Por isso que a gente fala que Deus criou todo mundo simples e ignorante. Todo mundo tem a mesma partida, né? Agora, a chegada na perfeição vai depender de cada um, o tempo de cada um, né? O aproveitamento do tempo, né? Nós temos que aproveitar todo o nosso tempo, nos dedicarmos a melhorarmos, a cultivarmos a caridade, a cultivarmos a bondade, a não desejar mal para ninguém, nem para o nosso inimigo, né? Ou às vezes a gente dizer não tem nem inimigo, às vezes o inimigo é aquele que fala alguma coisa que até para você se autoanalisar, às vezes o amigo não tem coragem de falar, o inimigo fala, então às vezes o inimigo até é útil, então a gente tem que agradecer, porque às vezes a sinceridade parte mais do inimigo para a gente melhorar, né? Então a gente está evoluindo, e cada um no seu tempo. Essa comunhão de origem mostra claramente que a fraternidade não é uma palavra vã. Em todos os degraus do desenvolvimento, sentem-se os homens ligados uns aos outros, de sorte que não existe diferença radical entre os povos, a despeito da cor da pele ou do grau de adiantamento. A evolução não é somente individual, ela é coletiva. As nações se reencarnam por grupos, de sorte que existe uma responsabilidade coletiva, como existe a individual. Daí resulta que qualquer que seja a nossa posição na sociedade, temos interesse em melhorá-la, porque é o nosso futuro que preparamos. E nós sabemos muito bem que a sociedade, que aquele que tem mais responsabilidade, que tem o poder, que tem o dinheiro, é que vai ter mais dificuldade, muitas vezes, de evoluir, porque vai se corromper. Então, esse tem muita responsabilidade, não é? E outra coisa também que dá muita responsabilidade é o conhecimento. Quanto mais você conhece e você pratica o que não é correto, mais você vai ser cobrado, né? Então, você tem o conhecimento, você sabe que aquilo não é correto, né? Porque também nós temos as leis divinas na nossa consciência. E aí você faz aquilo errado, você pratica o mal e você está sabendo. Então, você não está isento nem um pouco de culpa, né? Nós temos aqui também no livro Máximas de Luz, do Miramês, Espírito do Miramês, que ele fala assim: todas as nações estão destinadas ao crescimento espiritual e passam por duras provas e expiações, dolorosas, mas são todos nossos irmãos em Jesus e filhos de Deus. Ajudemo-nos no que estiver ao nosso alcance, que as bênçãos de Deus são qual o sol, atingem a todos com a amorosa assistência de Jesus, guia de toda a terra. Aquele que tiver condições de orar, que o faça por todos. É nosso dever não deixar ninguém desamparado, e a alegria de Deus passa a ser a alegria de nossos corações. Então, até para a oração, nós devemos orar pelos planetas, pelas pessoas de outros países, né? Muitas vezes a gente tem preconceito, mas não se deve ter, porque nós podemos reencarnar, de alguma forma, nós podemos reencarnar em outro país, nós podemos reencarnar com outra raça. Então, nós somos todos interligados e nós precisamos orar por todos, porque as pessoas acham que é tudo individualizado, e não é, nós somos um só perante Deus, porque somos filhos dele, então somos todos irmãos, né? E devemos ter a responsabilidade da nossa vida individual, da nossa evolução individual, mas não podemos nos esquecer que nós temos a obrigação, né? A responsabilidade pelo planeta inteiro, né?
Tudo que nós fazemos pelo planeta vai ser importante para esse futuro. E para esse futuro desse planeta vai ser para nós mesmos, porque nós vamos, depois de muito, muito tempo, nós vamos voltar aqui reencarnados. Se nós encontrarmos o planeta melhor, né? Claro que vai ser muito melhor para nós vivermos no planeta que esteja numa situação melhor do que quando nós partimos, né? Nós vamos voltar no planeta regenerado. Então, é lógico que nós temos responsabilidade de começarmos agora a fazer essa transformação em nós e em relação aos nossos irmãos que vivem aqui no planeta, né? Então, tudo é nossa responsabilidade. A doutrina nos ensina, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro, amar a si mesmo, né? Porque se eu não amo a mim mesmo, eu não consigo saber o que é amor, não vou ter amor ao outro, né? E, em primeiro lugar, amar a Deus, que é o principal, é o amor ao nosso Pai, aquele que nos deu a vida, a chance de nós aprendermos, melhorarmos, reencarnarmos nesse planeta e procurarmos ajudar a todos aqueles que passam no nosso caminho. É uma responsabilidade muito grande. Nós sabemos que é muito difícil o dia a dia, que nós temos, às vezes, muitas dificuldades, que nós erramos e que passa um tempo a gente erra novamente. Aparecem até situações, né, semelhantes, como se fosse uma prova, né, uma prova de escola. Você não passou naquela matéria, você vai passar novamente naquela mesma dificuldade, você vai passar na mesma dificuldade para ver se você já superou o que você precisa melhorar. Então, nós temos que agradecer. E agradecer porque nós tivemos essa chance, né? Porque há muitos espíritos que querem reencarnar, há muitos que querem resgatar, e é difícil, né? Então, quando a gente está aqui, a gente tem que agradecer que conseguimos. Sabemos lá quando voltaremos para nós aprendermos e melhorarmos novamente. Então, vamos melhorar no aqui e agora. O importante é o aqui e agora. Não ficar pensando negativamente que eu não consegui melhorar, que eu não vou conseguir, porque todos conseguem. Nós vimos pessoas que tinham más tendências, pessoas perversas e que conseguiram mudar, né? A partir de um fato que aconteceu, a partir de tomada de consciência, e a pessoa se modificou. A gente falar que não tem condições de modificar é muito cômodo, né? Agora, você está sempre lutando o dia a dia ali contra as más tendências, contra os pensamentos ruins, contra os desejos ruins que você tem, às vezes, para o seu irmão, é muito difícil, mas não é impossível. Então, a gente começa a trabalhar aqui e agora, porque a nossa chance, nós tivemos essa chance, vamos agradecer, porque nós temos muito mais a agradecer do que pedir, mas vamos trabalhar com os nossos pensamentos, com nossas emoções, nossos sentimentos, para que eles sejam cristãos, para que eles se espelhem em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus é o nosso modelo, guia, e não foi apenas de palavras. Muitas vezes a gente é só de palavras, né? A gente fala, e na hora de praticar a gente não pratica nada daquilo. Mas Jesus não, Jesus ele exemplificou tudo que ele falou, ele exemplificou. Então, nós temos também que exemplificar, porque nós não podemos cobrar nada do nosso irmão se nós mesmos, né, ou nós mesmas não conseguimos fazer, né? Como é que eu vou cobrar a honestidade do meu irmão se eu mesma não tenho um comportamento honesto? Como é que eu vou cobrar do meu irmão não falar mentiras se eu mesma falo muitas mentiras? Então, é isso que nós devemos pensar muito, refletir e sempre nos avaliar, né? Todo dia, como eu sempre falo, como Santo Agostinho ensinou, à noite vamos fazer
uma retrospectiva do dia e ver aquilo que eu posso continuar, que foi muito bom que eu fiz, e aquilo que eu tenho que modificar que eu estou fazendo, tá? Então, meus irmãos, muito obrigada por vocês me assistirem, deixarem eu entrar nas suas casas, e nós vamos continuar nesse assunto no nosso grupo particular, né, da Evangelioterapia. Agradeço a todos, espero que todos estejam bem, com muita saúde, paz, harmonia, a saúde emocional boa, a saúde mental também, que logo essa pandemia passe e que nós aprendamos com tudo isso o que é realmente ser cristão, porque a partir do momento que nós aprendermos essa lição, não vai precisar mais pandemias ou outras catástrofes no nosso planeta, né? Nós temos que ver que se nós não aprendermos, vai tudo se repetir, vai ter que ter mais sofrimento, desencarnações, tristezas, porque nós vamos ter que enxergar o que tudo isso está nos ensinando, né? Igualando a todos. Não adianta ter dinheiro, não adianta ser de tal religião, raça. Na hora que fica doente com Covid, todo mundo é igual e todo mundo vai precisar dos mesmos recursos, né? E então nós temos que começar por aí, enxergar o outro como nosso irmão de verdade em tudo. Vamos fazer a oração final. Agradeço a Deus por esses momentos maravilhosos que nós passamos, para nós refletirmos sobre tudo o que está acontecendo. Agradecemos por ter o Evangelho de Jesus tão atual, que nos ajuda nesse momento em que nós passamos de tanta tristeza, de tantas desencarnações, que o Evangelho sempre nos ajuda a que nós compreendamos melhor por que acontece tudo com isso, tudo com a humanidade. Não tem nada a ver com Deus. Deus não castiga. Deus é o Deus do amor, o Deus do ensinamento. Somos nós mesmos que procuramos essas expiações para que o ser humano melhore em todos os aspectos e que a vida do planeta se torne uma vida muito mais feliz, com amor entre todos. Então, graças a Deus e graças a Jesus.